Boa noite, professor Valdigley, disciplina de Física. Essa aula de hoje é voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nessa aula vamos definir aqui o objetivo relacionado à teoria cinética dos gases ideais, introdução à teoria cinética dos gases, definir o que é um gás ideal, introdução aos postulados da teoria cinética dos gases perfeitos, aplicação da teoria cinética dos gases, uso do simulador FET através do laboratório para compreender as propriedades dos gases, usar o simulador FET através do laboratório propriedades dos gases para explicar a transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. E iniciando aqui a teoria cinética dos gases, vejamos aqui, ó. Então aqui eu tenho um sistema no qual eu tenho várias partículas de gases colidindo com a parede aqui, ó, do interior do sistema aqui, ó. Então observe aqui no interior do sistema. Então diversas partículas de um gás ideal está colidindo aqui dentro. Essas partículas a olho nu nós não conseguimos observar elas, porque nós não conseguimos enxergar elas. Elas são tão pequenas que nós não conseguimos observar essas partículas ou o movimento delas a olho nu. Então vejamos aqui a teoria aqui, ó. De acordo com a teoria cinética dos gases, um gás ideal é constituído por um grande número de pequenas partículas, átomos ou moléculas que estão em constante e aleatório movimento. Essas partículas que se deslocam rapidamente e colidem constantemente umas com as outras e com as paredes do recipiente que contém um gás. Então aqui dentro aqui, ó, desse sistema aqui ou desse recipiente, eu tenho várias partículas de gás que é constituído por átomos ou moléculas que estão em movimento aqui, ó, aleatório. Então, colidindo aqui com as paredes do recipiente aqui dentro. Aqui, ó. Então, observe. Então, você tem essas diversas partículas aqui, ó. Colide aqui. Colide aqui. Então, elas estão aqui se movimentando aí, ó, aleatório. Então vejamos aqui agora os postulados da teoria cinética dos gases perfeitos. Então, ó, as moléculas estão se movendo em todas as direções. Então observe bem aqui, ó. Então essa molécula aqui, ó, ela vem, colide aqui e ela altera o que? A sua direção, ó. Então ela tem aqui, ó, onde está essa setinha aqui, ó, essa partícula, ela tem uma direção. Quando ela colide aqui, ó, ela muda o que? A sua direção. E isso ocorre também com as outras partículas, quando está colidindo com as paredes do interior do recipiente ou do sistema aqui. Então, beleza? Próximo postulado aqui, ó. As moléculas se movem em linha reta entre as colisões. Então, entre as colisões aqui, ó, pode observar que ela colide aqui, ó, ela vem em linha reta aqui, colide aqui, mesmo alterando a direção, ela sai em linha reta aqui, ó, durante a colisão. Tá vendo? Então, pode observar aqui, ó, essas partículas, quando colidem no interior da parede do recipiente,
muda, além de mudar a sua direção, ela sai o quê? Em linha reta, essas partículas. Ok? Vejamos o próximo postulado aqui. As colisões são perfeitamente elásticas. O que quer dizer que as colisões são perfeitamente elásticas? É que durante essa colisão aqui, ó, essas partículas elas não perdem energia. Então, portanto, chamamos de colisões são perfeitamente elásticas. O diâmetro das moléculas é desprezível em comparação com a distância percorrida entre as colisões. Então, o diâmetro dessas partículas, ou átomos, ou moléculas, são tão pequenas que elas acabam sendo o quê? Desprezível em comparação com a distância percorrida entre as colisões. Ok? Próximo postulado aqui. Então, forças intermoleculares são desprezíveis, exceto durante as colisões. E continuando aqui, os postulados aqui, o tempo gasto durante a colisão é muito menor que o tempo gasto entre as colisões. Todos os gases são constituídos por um enorme número de esferas perfeitas, rígidas, extremamente pequenas. Então, esferas perfeitas é aqui, ó. Você está observando aqui, ó. Então, o gás aqui, ó, é constituído de pequenas esferas perfeitas, rígidas. Continuando aqui, o volume total ocupado pelas moléculas é desprezível se comparado ao volume do recipiente. Então, se você comparar o volume total ocupado por essas moléculas aqui, deixa eu voltar aqui com minha setinha aqui, ó. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, ó, o volume total ocupado pelas moléculas é desprezível se comparado ao volume do recipiente. Então, observe aqui, ó. Então, aqui, ó, você tem o volume total ocupado pelas moléculas é desprezível se comparado ao volume do recipiente aqui. Então, se você comparar aqui, ó, em relação ao volume do recipiente aqui dentro aqui, ó, então o volume total ocupado pelas essas moléculas aqui, ó, é desprezível. Então, o volume total dessas partículas aqui, ou moléculas aqui, é desprezível em relação ao volume do recipiente aqui, ó. Em relação a essa, na verdade, em relação a essa área aqui dentro, né? Então, aqui o volume aqui, ó, do recipiente é muito maior em relação ao volume total dessas partículas ou dessas moléculas. Continuando aqui, então, constantemente em movimento aleatório e colidindo entre si e com as paredes do recipiente. E além disso, essas partículas aqui, ó, ou moléculas, elas estão aqui colidindo constantemente entre si e também com as paredes do recipiente no interior aqui, ó. Então, essas partículas elas estão se movimentando aleatório, colidindo entre si e com as paredes do recipiente aqui. Então, aqui você pode observar muito bem aqui a movimentação dessas partículas ou dessas moléculas. Ok, pessoal? Então, vamos continuar a aula. Quando as moléculas gasosas colidem com a parede do recipiente, ocorre a transferência de momento diretamente relacionada com a pressão do gás. Então, vejamos aqui, ó. Então, quando as moléculas gasosas colidem,
com a parede do recipiente aqui no interior aqui, ocorre o que? A transferência de momento, que está diretamente relacionada com a pressão do gás. A energia cinética do gás, das moléculas, é diretamente proporcional à temperatura do gás em Kelvin. Então, outro postulado aqui importante aqui, ó. A energia cinética das moléculas, dessas moléculas aqui, ó, está diretamente proporcional com a temperatura do gás em Kelvin. Se caso a temperatura estiver em Celsius, passa para Kelvin. Gás ideal. Gás ideal, um gás é ideal para o qual a pressão P, o volume V e a temperatura T estão relacionados pela equação. Então você tem essa equação aqui. Eu tenho a pressão, que está relacionada com volume. Aqui, né? Então, pressão vezes volume é igual ao N, que é o número de mols. Esse R é a constante dos gases ideais. E o T é a temperatura. Então, portanto, temos que a lei dos gases ideais. Então, podemos aplicar essa fórmula aqui para resolver atividades referentes ao estudo dos gases ideais. Continuando aqui, ó. Então agora vamos analisar aqui algumas transformações. Então, na transformação isotérmica, nós temos que a pressão, que é P1, ela é o que? Vezes o volume V1 é igual à pressão de P2 vezes o volume de V2. Então, portanto, nós temos o que? A transformação isotérmica. Lembrando aqui, ó, na transformação isotérmica, o que podemos observar? Podemos analisar aqui, ó, em relação aqui, ó, aplicando também a primeira lei da termodinâmica. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, temos que essa reta aqui, que representa a pressão na vertical, e aqui temos na horizontal essa reta aqui que representa o volume. Então, no início eu tenho o volume inicial V1, aqui eu tenho uma certa quantidade de delta Q, que está sendo calor transferido para o sistema, e aqui eu tenho o volume inicial V1, e aqui eu tenho o volume V2 do gás, e eu tenho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, se eu tenho o volume V1, eu tenho uma certa pressão aqui, ó, P1 aqui. Deixa eu só pegar aqui pegar o vermelho aqui. Então aqui, ó. Então aqui eu tenho uma certa pressão aqui, ó, P1 aqui, ó. OK? Então, volume inicial, então P1 vezes V1, tá aqui. P1 vezes V1. Volume inicial. E nesse ponto aqui, ó, aonde que eu tenho a temperatura, eu tenho aqui o volume V2, então eu tenho a temperatura T2 aqui. Então aqui eu tenho um valor da pressão. Então aqui eu tenho a pressão P2.
2 nessa região aqui. Ok, pessoal? Então, lembrando que a temperatura, em qualquer ponto que você pegar aqui sobre essa reta, perdão, essa curva, a temperatura mantém o que? Constante. Aqui não ocorre variação da temperatura. Por que não ocorre variação da temperatura? Porque não ocorre variação da energia interna no sistema. Então, a temperatura aqui, ó, em qualquer ponto que você pegar, tanto no ponto T1, a temperatura vai ser igual no ponto T2. Então, aqui temos uma isoterma. Então, a temperatura T1 é igual à temperatura T2. Ok, pessoal? Então, aplicando aqui, ó, a primeira lei da termodinâmica, aqui, ó, podemos aplicar essa fórmula aqui, que significa ΔU é a variação da energia interna do sistema, que é igual a variação do calor menos o trabalho. Então, se a temperatura é constante, então a variação da energia interna também é o que? Constante. Está aqui. Então, ΔT é igual a zero, então a variação da energia interna também vai ser igual a zero. Porque a variação da energia interna no processo isotérmico, ela depende da temperatura. Então, se não ocorre variação de temperatura, então a variação da energia interna é igual a zero. Então, é só substituir aqui. Então, você já sabe que a variação da energia interna é igual a zero. Porque não ocorre variação de temperatura. É igual ao ΔQ menos o trabalho. Então, se você pegar o ΔQ e passa aí depois da igualdade aqui, ó, então vai ficar... ficaria aqui, ó, 0 menos ΔQ. Então, 0 menos ΔQ é menos ΔQ. Então, vai ficar aqui, ó, menos ΔQ que é igual menos o trabalho. Aí multiplica aqui por menos 1. Então, se eu multiplicar aqui por menos 1, eu tenho que multiplicar aqui também por menos 1. Então, menos 1 vezes menos ΔQ, então vai dar ΔQ positivo, que é igual menos 1 vezes menos o trabalho, vai dar mais o trabalho. Então, ok, pessoal? Então, ΔQ é igual ao trabalho. Então, ok? Isso aqui na transformação isotérmica. Então, lendo aqui do ladinho aqui, para fixar o conteúdo. Então, observamos aqui. Todo calor fornecido ao gás é transformado em energia mecânica. Não sobra energia para variar a energia interna do gás. Então, todo calor que é fornecido é transformado em quê? Em energia mecânica. E, portanto, não sobra energia para variar a energia interna do sistema. Então, ok, pessoal? Então, vejamos uma outra observação importante aqui, ó. As transformações isotérmicas devem ser o quê? Lentas, para que o gás troque calor na mesma medida que troca o quê? Trabalho. Então, ok, pessoal? Então, nessa equação aqui embaixo, ó, só voltando aqui, que na realidade, essa equação aqui, ó, poderia ter aqui embaixo, aqui, ó, ter P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes o volume de V2 dividido por T2.
ok? Então, como que você sabe que não ocorre a variação de temperatura, então podemos eliminar isso aqui. Então, esse aqui é igual a esse porque não ocorre a variação de temperatura. Então, podemos eliminar. Vai sobrar quem? Justamente esse aqui, né? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, ok, pessoal? Então, essa lei aí é qual lei? Que nós estamos referindo? Essa é a lei de Boyle. Ok, pessoal? Então, essa lei aqui é conhecida como a lei de Boyle. Está aqui escrito aqui, ó. Ok? Beleza? E qual que é um outro fato que nós podemos observar além disso? Que o número de mols de N1 tem que ser igual ao número de mol de N2. Então você pode vir cá anotar aqui, ó. Então N1 é igual ao número de mols do N2. Então, ok? Então temos essa condição aqui, que é válida. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima transformação. Então agora essa aqui é a transformação isobárica. Na transformação isobárica, o que nós temos na transformação isobárica? Basta você observar, lembrando da aula anterior, que eu estou repetindo esses mesmos gráficos que já foi visto na aula da primeira lei da termodinâmica. Então vamos analisar aqui. Então, transformação isobárica. É só olhar aqui, aonde que eu estou passando aqui, essa bolinha vermelhinha que você está vendo, que eu estou utilizando para escrever. Observe aqui, bem aqui. Então vamos analisar aqui, depois eu vou voltar aqui. Então vejamos aqui, ó. Então na transformação isobárica, temos o que? Qual que é a relação que nós podemos tirar aqui? Então vamos relembrar aqui. Então veja aqui. Então eu tenho aqui, ó, nessa reta vertical eu tenho a pressão, e aqui eu tenho o volume na horizontal, e aqui eu tenho o volume V1. Observe aqui, eu tenho uma fonte aqui ΔQ, que está fornecendo calor ao sistema. Então eu tenho V1 e tenho o volume V2 aqui, ó. Ok, pessoal? Porque o gás realiza trabalho para deslocar o êmbolo até esse ponto aqui. Então eu tenho o volume V2 aqui. Beleza? Então vamos seguir. E na transformação isobárica você sabe que a pressão mantém o quê? Constante. Tá aqui, ó. Então a pressão aqui mantém nesse ponto aqui onde que eu estou passando aqui, ó. A pressão mantém o que aqui? Constante. E abaixo dessa linha aqui, ó, que eu estou passando com essa, na verdade seria a setinha aqui, né? No lugar é um pontinho vermelho. Então abaixo aqui eu tenho a área aqui, ó. Eu tenho a área aqui pintada aqui de amarelo aqui, ó. Então através dessa área aqui, ó, podemos calcular o que? O trabalho aqui, ó. Então, como que nós calculamos o trabalho aqui? Então você já conhece a matemática básica. Então o trabalho vai ser igual a quanto? Vejamos aqui. Aqui não é a pressão desse ponto. Olha aqui a pressão onde tá, ó. A pressão está aqui, ó. Pzinho aqui, ó. P de pressão, que é isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Então P de pressão até esse ponto aqui, ó. Daqui até aqui. Então, ok, pessoal? Então tá aqui. Então vejamos aqui. Então aqui vai ser igual a pressão, ok? Que é a altura aqui, vezes essa base. Quem que é essa base aqui? Desse ponto até esse. A altura é aqui, ó. Então daqui até aqui eu tenho a pressão. Lembrando que a pressão nesse ponto aqui, ó,
ela é constante, ó. Tá vendo? Então a pressão na transformação isobárica mantém constante. A pressão não varia. Ok, pessoal? Vejamos aqui, então, continuando. Então, o trabalho vai ser igual a pressão vezes quem? Vou abrir um parênteses. Então, a base não é desse ponto do volume inicial até o volume final. Então, eu vou pegar volume V2 menos o volume inicial. Então, V2 menos volume V1. Então, dessa forma aqui podemos calcular o que? O trabalho realizado de acordo com essa área aqui, ó, que foi gerada aqui. Ok, pessoal? Então tá aqui embaixo aqui, ó. É o que eu acabei de fazer aqui, ó. Igual, né? Então vamos seguir aqui. E essas curvas aqui são as isotérmicas, né? Então lembrando que desse ponto a esse ponto a temperatura é o que? Essa temperatura aqui, ó, nesse ponto é maior em relação a esse ponto aqui. Ok, pessoal? Então, a temperatura T2 é maior em relação a T1. E a pressão mantém o quê? Então, agora nós sabemos que a pressão mantém o quê? Constante. Porque é uma transformação isobárica. Tá aqui, ó, bonitinho aqui. Ó. Então, P2 é igual a P1. Beleza? Então, vamos continuar. Então, vejamos aqui. Podemos agora relacionar aqui. Então, agora você já conhece que na transformação isobárica, então vai ficar V1 dividido por temperatura T1, então é volume V1 inicial dividido pela temperatura T1 inicial, que é igual ao volume V2 final dividido pela temperatura T2 final. Lembrando que o peso aqui poderia ter aqui, ó, o P1 vezes volume 1, que é V1, né? Volume inicial, vezes a pressão em P2, vezes o volume V2. Então, como a pressão é constante, então você pode eliminar isso aqui, ó. Então, pode eliminar isso porque a pressão ela é constante. Então a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui. Então a pressão não varia. Em qualquer ponto que você pegar aqui, ó, a pressão aqui, ó, sobre essa reta aqui, ó, ela mantém o que? Constante. A pressão não varia. Então deixa eu pegar uma borracha aqui. Então deixa eu apagar aqui. Ok, pessoal? Então agora você já conhece. Deixa eu voltar aqui e pegar um lápis aqui. Melhor pegar a caneta, né? Então, para continuar fazendo algumas observações. E, portanto, também uma outra característica que o número de mols de N1 é igual ao que? Ao número de mols de N2. Então isso aqui é uma característica fundamental da transformação isobárica. Analisando aqui, né, a transformação isobárica. Então se você tem o número de mols de N1, então ele vai ser igual ao número de mol de N2. Ok, pessoal? Então aqui você não tem variação. Porque se ocorrer aqui, ó, já não é característica da transformação isobárica. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. Então, continuando a aula, vamos ler aqui uma informação importante, que o calor é fornecido ao gás
que aumentando sua temperatura apresenta um aumento na sua energia interna. Como o gás aumenta de volume, trabalho é realizado pelo gás. Então, portanto, temos que o trabalho é o quê? É positivo. Porque o gás aqui, ó, ele ganha uma certa quantidade de calor. Como esse gás ganhou calor, ocorreu uma variação de temperatura que foi o suficiente para que o gás realizasse trabalho deslocando o êmbolo desse ponto aqui inicial até esse ponto aqui, ó. Então o gás realizou o quê? Um trabalho sobre o sistema. Então, portanto, o trabalho é positivo, porque é o gás que realiza um trabalho sobre o sistema. Beleza? Então vamos seguir. Agora, isovolumétrica. Então, na isovolumétrica, nós temos o que? O volume constante. Lembrando que aqui, ó, eu estou fazendo uma revisãozinha em relação da aula anterior, que foi sobre a primeira lei da termodinâmica. Então, nós estamos relacionando aqui com essas fórmulas aqui do lado, né? Ok, pessoal? Então, vejamos aqui. Então, aqui eu tenho a pressão aqui eu tenho o volume, e aonde que eu estou passando esse pontinho vermelho aqui, ó, que você está vendo. Então, aqui representa quem? O volume. Então, aqui o volume é o que? É constante. Então, aqui eu não tenho variação de volume. Então, tanto faz nesse ponto aqui, em uma aqui, como nesse ponto 2 aqui, o volume é o que? É constante. Então, o volume não varia. Então, V1 é igual a V2. Então, isso aqui é a característica da isovolumétrica. Ok? Que também pode ser chamada de isométrica, isocórica ou isovolumétrica. Então tem esses três nomes. E a temperatura nesse ponto aqui, T2, é maior em relação a isso, porque essa curva aqui, ela está afastada em relação a essa. Então, portanto, a temperatura dessa aqui é maior em relação a esse ponto. Então, T2 é maior do que T1, mas o volume mantém o quê? Constante. Ok, pessoal? Então, se o volume mantém constante, nós podemos aplicar essa relação aqui, ó. P1, que é a pressão em P1 aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, pressão P1, dividido pela temperatura em T1, tá aqui, vou colocar aqui, ó. Ok, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, a pressão aqui nesse ponto aqui, dividido por T1. Ok? Eu posso multiplicar aqui, ó, pelo volume V1 nesse, que eu tenho aqui um certo volume aqui, né, do gás aqui, V1 aqui, vou colocar do lado de cá, V1, que então V1 vezes P1 dividido por T1, que é igual ao volume V2 aqui, né? Então eu posso vir cá e colocar aqui V2 vezes a pressão P2 dividido pela temperatura T2, que é a temperatura final. Ok? Então você sabe que o volume V1 é igual ao volume V2. Então eu posso eliminar isso aqui, ó, porque V1 é igual a V2. Então deixa eu pegar a borracha aqui. Vem cá, ó. Ok, pessoal? Só para... Beleza? Então você sabe que é na transformação isovolumétrica, o volume mantém o quê? Constante. O volume mantém constante.
Então deixa eu pegar de volta a minha caneta. E vamos seguir a aula, né? Então deixa eu colocar um P2 aqui, que eu tinha colocado. Então, assim, né? Então, ok, pessoal? Então, analisando aqui, ó, aplicando a primeira lei da termodinâmica, que é essa lei aqui, que está relacionada à variação da energia interna e também também relaciona o delta aqui, que é a variação de calor, menos o trabalho também, que está relacionado ao trabalho. Então vamos analisar aqui. Então se o volume é constante, então ΔU vai ser igual a quem? A ΔQ. O trabalho aqui, ó. Então se o volume é constante, o gás não realiza o que? Trabalho. Para o gás ele só realiza trabalho quando ocorre expansão ou compressão do gás. Aí ele tem essa capacidade de realizar trabalho, quando ocorre a expansão do gás ou compressão do gás. Ok? Então, portanto, a variação da energia interna é igual à variação da quantidade de calor. Então, tá aqui. Ok, pessoal? Então, aqui nós já relacionamos aqui. Ok? Que a transformação é isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Beleza? Então vamos para frente. Viu tanto que é interessante estudar essas transformações relacionadas ao gás ideal? Então podemos observar algumas características aqui do gás ideal importante, né? Então vamos seguir para frente. Ok, pessoal? E aqui também o número de mols de N1 é igual ao número de mols de N2. Então, nessas transformações, nós observamos essa importância dessas características aqui. Então, o número de mols de N1 é igual ao número de mol de N2. Nessa transformação isovolumétrica aqui. Ok, pessoal? Então, vamos seguir. Então, seguindo a aula. Aqui eu tenho as referências da onde que eu peguei o texto, da onde que eu peguei as imagens. Ok? Então, agora vamos para o simulador. Deixa eu sair aqui. Então, vamos para a simulação. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos relacionar aqui o conteúdo com o simulador através do simulador FET. Então, vamos abrir aqui. Então, eu vou utilizar a propriedade dos gases ideais para descrever aqui algumas características dos gases. Ok, pessoal? Então aqui, então vejamos aqui. Então eu vou colocar uma certa quantidade de gás. Agora eu vou colocar aqui, eu vou olhar aqui, partículas. Eu vou colocar partículas leves. Essas aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Então eu vou colocar certa quantidade de partículas. Ou senão você pode utilizar aqui, ó, a bomba aqui, ó. Opa, eu não queria colocar, deixa eu voltar de novo. Eu quero só um tipo de gás. Vou colocar essa aqui mesmo. Então deixa eu aumentar aqui a quantidade de partículas. É bom que nós vemos aqui a quantidade de partículas. Então tem 31, 49. Vamos aumentar. Lembrando que essas são partículas leves em relação a essa, né? Então deixa eu aumentar aqui. Acho que colocar umas 200 partículas aqui. Acho que
Tá bom. Pronto. 206 partículas leves. Então você observa que quando eu coloquei essa certa quantidade de partículas, eu tá sem marcar nada aqui, então não tem volume constante, não tem temperatura, não tem pressão, não tem nada constante aqui, porque está sem nada marcado ali, né? Então vejamos aqui, ó. Então você observa quanto maior for o número de colisões entre essas partículas do gás, vai contribuir para o aumento que da pressão. Então observe aqui que a pressão está aumentando aqui, ó. Então a pressão está em atm. Se você quiser colocar em kPa pascal, é só alterar aqui, né? Mas eu vou deixar em atm. Ok? Então observe aqui, ó. Então as características aqui do gás ideal. Então você observa que as colisões aqui, ó, durante as colisões, o que ocorre? Contribui para o aumento da pressão. Ok? Então os gases estão colidindo entre si e colide com as paredes do recipiente aqui no interior, e quando ocorre essa colisão aqui, as partículas mudam o que? Em direção. E uma outra característica importante que você pode observar aqui, que durante essa colisão aqui, ó, você pode observar que essa partícula ela vem em linha reta, colide com a parte interior do recipiente e muda a sua direção. Lembrando que as colisões aqui são o quê? Elásticas, não tem perda de energia. Ok, pessoal? Então é válido aqueles postulados. Ok? Se você tiver alguma dificuldade nos postulados, volta aqui no slide aqui. Vem até aqui, ó. É só, aqui, tá aqui os postulados. É só ler esses postulados e procurar relacionar. Ok, pessoal? Então vamos voltar lá para o simulador lá. Então observa aqui que as colisões são aleatórias. Então as partículas, vem cá, colide aqui onde está essa setinha, muda de direção, colide com as outras partículas, muda de direção. E lembrando que o volume do recipiente é muito maior do que em relação ao volume total dessas partículas aqui no interior do recipiente. Ok? Então agora eu vou marcar aqui. Então eu marquei aqui volume. Então você sabe que agora mantém um volume constante. Beleza, pessoal? Então, se eu marquei que o volume é constante, eu tenho uma transformação aqui, isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Ok? Então, ó, se eu fornecer calor aqui, o que você vai observar? Observe que a temperatura está em 300 Kelvin. Observe aqui. Então, ó, se eu forneço calor, eu vario a temperatura. E o que ocorre com a pressão? A pressão varia, mas o volume do gás, o volume aqui mantém o quê? O volume mantém constante. Então não ocorre variação do volume. Ok? Então ó, vou fornecer. Então a temperatura aumenta, a pressão aumenta, mas o volume aqui permanece o quê? Constante. Então, se você tiver dúvida, vem cá no slide aqui, volta aqui e procura qual que é a transformação isovolumétrica. Então vejamos aqui, então eu tenho a transformação isovolumétrica. É só relacionar, né? Então na transformação isovolumétrica você sabe que o volume mantém constante, então tá aqui, ó. Então aqui não aparece V1 aqui e nem aqui V2 porque o volume mantém o que? Constante. Então ok, pessoal? Então essa aqui é uma característica da transformação
isométrica ou isocórica ou isovolumétrica. Então é válido essa relação aqui. Ok? Então vamos voltar lá para o simulador. Então tá aí. Ok, pessoal? Então agora eu vou fazer o que? Agora eu vou manter a temperatura constante. Então eu marquei aqui. Então agora você sabe que a temperatura não varia. Mas eu posso variar o que aqui? A pressão, o volume. Beleza? Então vamos aqui analisar. Então olha aqui, ó, observa. A pressão mantém o quê? Perdão, a temperatura aqui mantém o quê? Constante. E a pressão aqui varia de acordo com números de colisões que esses gases colidem com a parede do recipiente aqui no interior. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o volume. Quando eu faço isso, ó, eu estou comprimindo o gás e estou diminuindo o volume dele. O que ocorre com a pressão? Você observa que a pressão, ó, aumenta. Ok? Então a pressão aumentou, a temperatura mantém constante. Beleza? E o volume aqui, ó, ficou o que? Menor, né? Porque eu diminuí essa área aqui, ó. Ok? Agora o que eu vou fazer, ó? Agora eu vou aumentar a área, então o volume vai aumentar. O que vai ocorrer com a pressão? A pressão vai diminuir. Tá vendo? Então você pode fazer relações. Então se eu aumento aqui, então se eu aumento o volume, a pressão faz o que? Diminui. E se eu diminuir aqui o volume, comprimir aqui, ó, o volume aqui, eu estou diminuindo o volume, a pressão faz o que? Aumenta. Mas a temperatura mantém o que? Constante. Porque isso aqui é a característica da transformação. Qual transformação? Isotérmica. Ok, pessoal? Então agora vamos para o próximo. Vou vir cá, vou marcar a pressão constante e vamos analisar o que vai ocorrer aqui, ó. Se eu vir fornecer calor aqui, ó. Então veja aqui, eu tenho a área aqui do recipiente e tem essa quantidade de gás aqui. Então eu vou fornecer calor. O que vai ocorrer? Você observa que quando eu forneço calor, o volume do gás aumenta e a temperatura, o que ocorre com a temperatura? Então, ó, além do volume do gás aumentar, a temperatura aumenta. Então significa que está ocorrendo uma variação da energia interna devido à variação da temperatura. Quando eu forneço calor aqui, ó, devido à diferença de temperatura entre a fonte e o recipiente. Ok, pessoal? Então quando eu faço isso, ó, então observa. Então apareceu aqui, ó, a informação. A pressão não pode manter constante porque o volume seria o que? Muito grande. Então, ok? Se eu fizer isso aqui, ó, diminuir aqui o volume, comprimir o volume, o que vai ocorrer com a pressão? Então, ó, a pressão aumentou de um tanto que o sistema acabou aqui, ó, não suportando aqui, né? Então essas partículas aqui dentro, ó, acabou exercendo uma pressão tão grande que acabou rompendo aqui, ó. E as partículas acabou aqui, saindo, devido à pressão ser muito alta, exercida aqui no interior das paredes aqui do recipiente. Ok, pessoal? Então agora deixa eu continuar. Agora eu vou marcar aqui, ó. Então a pressão constante e vamos analisar a temperatura. Mas antes deixa eu voltar aqui. Então vou marcar isso aqui. Opa, deixa eu colocar aqui um gás, né? Primeiro, então vou colocar aqui um gás pesado. Ok. Observe aqui, ó, a pressão aqui, ó, o que ocorre?
quando as partículas vai colidindo. Então, tá vendo, pessoal? Então, deixa eu marcar aqui. Vou marcar aqui. Então, portanto, a pressão aqui eu mantenho constante, eu posso variar quem? Então, vamos ver aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, você observa o quê? Que ó, agora eu estou o quê? Aumentando o quê? A temperatura, mas a pressão que mantém constante, ó. Quando eu aumento o volume aqui. Então, se eu aumento o volume aqui, ó, se eu estou aumentando essa área aqui, então eu estou aumentando o volume no interior aqui do recipiente aqui. E contribui para o aumento da temperatura. Ok? Então, se a temperatura está aumentando é porque está ocorrendo uma variação de energia interna no interior do sistema. Quando a pressão mantém o que? Constante. Agora, se eu fizer isso aqui, comprimir o gás, observa que está o que? Retira. Ó, a temperatura diminui, a pressão mantém constante e o volume do gás, ó, diminui. Então, ok? Então, quando eu mantenho aqui a pressão constante aqui. Ok, pessoal? Então, se você tiver dúvida, deixa eu parar aqui, vou voltar aqui do zero. Então, você não tem nada aqui, ó, marcado, você pode vir colocar a partícula, observa aqui, ó, pressão zero, que está zero, ATM. E aqui Kelvin, temperatura não está marcada, não tem nada de temperatura aqui ainda, né? Então, ó, observe, tanto aqui a temperatura, quanto aqui, ó, em relação aqui, ó. Ó, se eu colocar um gás, ó, colidiu com a parede, você viu que já aumentou a pressão, já, ó, a pressão é um certo valor de temperatura aqui, né? Então, tá vendo? Então, ó, colidiu. Se você vir cá, ó, vou colocar mais. Então, você observe as características e os postulados da teoria cinética dos gases ideais. Então, você pode relacionar aqui aqueles slides que eu acabei de passar com aquela quantidade de postulados, relacionar aqui com esses gases aqui colidindo aqui no interior do recipiente aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu tentar diminuir um pouco aqui, vou diminuir aqui, vou fazer assim, se caso você tiver dúvida, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouco aqui, para ficar um pouco acessível. Opa, eu tentei aqui, mas vou deixar, deixa eu aumentar aqui assim, deixar assim. Então, ok, pessoal? Então, se você tiver dúvida, você vem cá, você pode vir aqui do início, leia aqui, ó, relacionar. Então, tá vendo? Então, leia aqui, passa para os postulados. Aqui tá, opa, os postulados aqui, ó. Então, você pode, olha aqui, ó, só lendo aqui, ó. As moléculas estão se movimentando em todas as direções. É o que está ocorrendo lá no aqui, ó. Então, as moléculas, você observa que elas estão aqui aumentando em todas as direções. Voltando no slide de novo, ó, as moléculas se movem em linha reta entre as colisões. As colisões são perfeitamente elásticas porque não tem perda de energia. Então, o diâmetro das moléculas é desprezível em comparação com a distância percorrida entre as colisões.
Então, ok, pessoal? Então você pode fazer aplicação desses postulados aqui. Então, o que eu falei lá no início, você pode trabalhar esses postulados aqui, ó, através do simulador que FET, propriedades dos gases, para você conseguir, para você compreender melhor as propriedades e as transformações dos gases. Então, ok? Então, por hoje nessa aula é só. Um forte abraço e até a próxima aula. Obrigado.